Só 19. É, a gente vai hoje terminar, só tem um item aqui do capítulo 14, e depois nós já começamos o capítulo 15 hoje mesmo, tá, gente? É só um itemzinho aqui rápido do capítulo 14, já começamos o capítulo 15 do nosso livro, tá ok? Você lê pra gente, Valéria? É aonde? Começa. O doutor Arquimedes, muito interessado, interrogou. Aí vai até o finalzinho. São Ah, tá. 2 páginas aqui, mais ou menos. Uhum. O doutor Arquimedes, muito interessado, interrogou: já foi tentada a psicoterapia espiritual da palavra libertadora? Sem dúvida, mais de uma vez. Obstinado, porém, incapaz de registrar qualquer outra onda mental, em face da fixidez do seu propósito mórbido, entrega-se ao parasitismo de que também se nutre, na razão direta em que depaupera aquele que lhe concede energia. O conhecimento que temos das leis divinas faculta-nos entender que somente o tempo conseguirá aquilo que no momento nos é vetado, a fim de não violentarmos o livre-arbítrio dos litigantes ferrenhos. Dou-me conta, ainda considerou nosso guia, de que o paciente encontra-se em estágio próximo da desencarnação, observando-lhe os chakras em destrambilho vibratório e a perda do fluido vital pela ação nefasta. É o que vimos anotando mais recentemente. Assim, o nosso compromisso de amor em nada sofrerá interrupção, porque o paciente vítima será recambiado para a nossa esfera, e o paciente algoz de momento, por eleição própria, ficará imantado à sepultura do vampirizado por largo tempo na sua demência espiritual. O Dr. Ximenes convidou-nos a uma oração enquanto ele próprio volveu a terapia de ajuda a ambos os espíritos, após o que prosseguimos na visita ao nosocômio e seus quadros de reparação, de lapidação, de iluminação de consciências. Confesso que me encontrava bastante aturdido ante os novos ângulos dos acontecimentos, que antes me haviam passado despercebidos, quase o do vampiro desencarnado continuar preso aos despojos da sua vítima, agora em liberdade da sua sanha feroz. Como o pensamento é o detonador de todas as necessidades humanas, na terra ou fora dela, reflexionei longamente. Conforme se pensa, elabora-se o que se torna essencial para a existência física ou espiritual. Mais uma vez, meditando sobre a bênção do amor, pude novamente constatar a sublimidade de que se reveste para a edificação da felicidade do espírito humano. À medida que as sombras da noite passaram a dominar a região, despedimos-nos do nobre espírito, não sem antes visitarmos o seu pupilo missionário, por quem oramos juntos com vibração de profundo respeito, a fim de que triunfasse no combate em que se encontrava com toda energia. Por fim, o doutor Arquimedes obtemperou. Dr. Emir é um dos nossos abnegados construtores do futuro, conforme o desenho elaborado pelo nobre Policarpo, que retornou ao mundo na condição de cristão, semelhante àqueles das primeiras horas. Isto porque não será entendido, deverá testemunhar as convicções a miúde, irá sofrer injunções difíceis, experimentará zombarias e indiferenças, mas seguirá fiel até o fim. Após as despedidas joviais e os agradecimentos feitos de unção, retornamos ao acampamento. Muito bem. Esse caso, gente, lembrando, né, que ele fala, é aquela situação de uma obsessão muito grave, que o rapaz se encontrava até numa camisa de força, e ele tinha uma esquizofrenia que era orgânica e uma epilepsia que era espiritual. O obsessor estava preso a ele, ligado a ele, né? Os dois conectados de uma forma muito forte. O obsessor totalmente dementado,
E aí ele desencadeava os processos das crises epilépticas que vão, elas, se elas forem muito frequentes, diárias, várias vezes ao dia, que era o caso dele, possivelmente era o caso dele, porque quando vai ficando agravando o quadro, chega a esse ponto, ele pode chegar à desencarnação com isso. Então, há um desequilíbrio total do cérebro, né? Um desequilíbrio completo. Ele também estava perdendo muito fluido vital por conta desse obsessor, que também, e ele tinha o problema da própria esquizofrenia, que ele trazia como vamos dizer assim, uma expiação para essa vida, né? Então, ele foi, digamos assim, o que aqui a gente observa, Dr. Ximenes explicando, é que não havia o que ser feito nesse caso. Não tinha como tirar o obsessor, porque é uma ligação dos dois muito forte do passado. Não foi assim um obsessor que surgiu do nada, né? Havia ali vamos dizer assim, uma ligação entre os dois, onde com certeza, certamente, o obsidiado, que nessa reencarnação era a vítima, vamos dizer assim, no passado ele foi o carrasco, né? Ele foi o criminoso no passado. Hoje ele sofre essa injunção difícil como uma forma de aprendizado. Talvez ele não compreenda nesse momento, mas vai compreender quando ele desencarnar, olhar para trás, observar, fazer um balanço de todo esse processo que aconteceu, né? Eu estou passada do obsessor ainda ficar preso aos Isso esportes. é uma coisa impressionante, Mesmo né? incrível, gente. Mas é porque ele está dementado também, né, Valéria? É isso que eu ia falar. Ele também ele também tá louco, né? Enlouqueceu. Sim, O ele espírito dele enlouqueceu, tá louco. enlouqueceu. Enlouqueceu de ódio É, coisa pela horrível. vingança. Isso mostra, né, gente, como é problemático essa questão. A gente vê que em muitos casos, a maior parte dos processos obsessivos graves, eles são resultados de não perdoar, né? De não haver o perdão. Houve uma agressão, vamos dizer assim, você prejudicou uma outra pessoa e essa pessoa não te perdoa. Só que aí o não perdoar e manter aquilo dentro de um ciclo de raiva, de ódio constante, leva ao que nós chamamos de monoideísmo, a ideia única, a ideia fixa. O indivíduo não sai daquela ideia. E nesse sentido, isso pode levar a um desequilíbrio. No primeiro momento, isso é uma neurose, tá? É uma espécie assim, um pensamento compulsivo, tá? É tipo um transtorno compulsivo que ele fica no pensamento dele, tanto na parte emocional quanto na parte cognitiva. Ele não consegue sair daquele estado de pensamento. E aquilo pode chegar a um ponto onde ele sai fora da realidade, então ele entra num estado psicótico, que é o caso desse espírito. E mais ainda, mais além do estado psicótico, ele entra na demência completa, onde ele já não tem mais. Então, essa questão que a Valéria falou, de que havendo a desencarnação do rapaz lá que estava, digamos, com esquizofrenia, o espírito ainda continuaria tentando sugar fluidos do corpo dele, agarrado ao corpo dele, achando que ele ainda era aquele indivíduo mesmo quando ele entrasse em decomposição. Pra vocês terem uma ideia do nível de desequilíbrio desse espírito. E a única forma de separação dos dois seria pela desencarnação do obsidiado, porque esse já teria cumprido seu processo expiatório, retorna ao plano espiritual para dar continuidade ao seu tratamento, à sua recuperação, e aquele espírito dementado, por sua vez, será ajudado no momento oportuno. Mas uma coisa parece que fica assim clara para a gente. O ponto de ligação entre os dois é cortado no processo da desencarnação, porque chega ao fim aquela expiação do obsidiado. O que pode acontecer depois, no futuro, isso aqui não é colocado, mas assim, a gente coloca só como uma hipótese, e é possível que isso aconteça, o obsidiado vira, digamos que ele assim, lógico, ele sofreu também a ação do obsessor, como uma reação ao que ele tinha feito de mal no passado. Mas como ele deu início a esse ciclo, digamos que tenha sido ele que iniciou esse ciclo, né? Ele talvez mais à frente vá pedir a reparação. O que quer dizer isso? Receber, de repente, esse obsessor como um filho, ajudar esse obsessor a se recuperar. Só que aí já não é um processo de uma expiação mais, entendeu? É uma reparação. Na reparação, você não está sujeito àquelas injunções assim tão dramáticas do processo expiatório e de prova e expiação.
Na reparação você tem algum grau maior de liberdade e o aprendizado é muito grande também, que você realiza, porque você se livra completamente de todo resquício de culpa e transforma essa culpa num sentimento construtivo, digamos assim. O que era culpa vai se transformar numa, como é que eu posso dizer? O que era culpa vai se transformar numa realização. Qual a realização? Fazer com que um outro indivíduo que estava ali totalmente perdido, ele encontre a luz. Isso é uma coisa que traz uma felicidade imensa para qualquer pessoa, para qualquer criatura que consiga realizar isso, tirar uma pessoa da dificuldade e fazê-la O arroz que você conseguir fez, respirar eu não comi ele novamente, com entendeu? arroz. Então, o que que acontece? Nessa reparação, ela é envolvida também, diferentemente da expiação, a reparação ela é envolvida digamos assim, há muitas possibilidades de você ser envolvido por um senso de que você está fazendo uma coisa muito boa para outra pessoa. Então, ela é algo muito positivo para o espírito em termos de aprendizado e em termos de sensação dele, né, de felicidade que traz ao espírito, apesar das dificuldades que também traz, tá? Porque esse espírito vai dar trabalho, né? Aquele espírito com aquele vai ter os seus problemas. Mas vocês vejam, por exemplo, você quando recebe uma criança na tua família, uma criança que tem um transtorno grave, vocês podem observar que toda vez que a gente vê essa essa situação, ou quase todas as vezes, isso com frequência é mecanismo reparatório, de reparação, com grande frequência. Vocês podem ver que os pais amam demais essa criança, mesmo que ela tenha um transtorno, digamos assim, muito grave. Eu estava vendo um livro aqui, é o Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Esse livro é um livro antigo, tá, gente? Só que eu já tinha ele há muitos anos e até hoje não consegui ler o livro. Agora que eu peguei para ler com vontade mesmo. Só que já é um livro já bem, já tem bastante anos, muito tempo que esse livro foi escrito. E é um livro ótimo, chama-se Inteligência Emocional. Ele conta um caso e ele fala sobre isso. O Daniel Goleman, ele é psicólogo. Ele tem muitos livros escritos é, dentro do assunto de psicologia, mas esse é um dos primeiros livros dele mais famoso. E ele fala de um caso de um trem que caiu numa ponte lá nos Estados Unidos. É, uma balsa bateu na estrutura da ponte e ela ficou abalada quando o trem estava passando, ele cai dentro do rio. E aí tinha um casal que estava dentro desse vagão e tinha uma filha junto com eles. Essa filhinha deles devia ter aí, não sei, uns 7, 8 anos mais ou menos. Ela tinha uma paralisia cerebral. Então, assim, ela praticamente não falava, não, né? Mas eles tinham um amor imenso por ela, por essa menina. Na hora que começa a afundar, e aí o trem está afundando aos poucos, né? E aí tem pessoas ali tentando ajudar, tentando socorrer. Eles passam a filha pela janela, entregam a filha para quem está ali em cima e eles morrem afogados. Então, assim, eles, digamos, a filha, eles amavam tanto ela, essa menininha, que eles morrem. E na decisão de quem deveria viver, eles querem que a filha viva. Então, tá o amor que eles tinham por essa menina. Então, normalmente a gente observa que mesmo numa reparação dessa, onde você recebe um espírito que tem essas imensas dificuldades, o amor dos pais é muito grande. A gente tem observado isso. Às vezes é maior até do que a outra criança que não tem nenhum problema cognitivo, assim, nenhum transtorno grave. Então, é por isso que eu falo que a reparação, mesmo com toda a dificuldade que isso coloca para os pais, ela tem essa oportunidade do amor, né? É isso aí, Laís, é verdade. A gente está sempre num processo de reparação nessas situações, mas isso, vejam, às vezes faz com que o amor se torne mais forte. Faz com que o amor se torne mais forte. E nós crescemos espiritualmente com isso. O espírito cresce, a gente cresce. E apesar da dificuldade da luta que tem, isso nós não trocaríamos por nada. Se dissesse assim depois, você gostaria de ter tido um outro filho que não tivesse aquele problema? Você nunca vai desejar isso, cara. Nunca vai desejar. Aquele filho que te deu problema, que te deu dificuldades, assim, você vai amar ele demais. Você nunca vai trocar essa oportunidade. Eu quero ter um filho que não me dê problema. Isso não vai acontecer, cara.
você vai criar um vínculo com ele de um imenso amor, e isso é crescimento espiritual, né? Muito bem, 5.1. Dr. Arquimedes pergunta ao Dr. Ximenes sobre as tentativas de desobsessão, ou seja, a psicoterapia espiritual, a entidade que permanecia imantada ao paciente. O problema, conforme esclarece o diretor espiritual daquela instituição, é que o obsessor se encontra tão dementado, aquela situação que a Valéria tinha levantado, né, que não consegue registrar as ondas de pensamento amorosas que lhe são dirigidas. Seu único foco de atenção, tudo que ele vê, ouve e sente, está ligado às percepções do obsidiado. Então não adianta tentar conversar com o obsessor, esclarecê-lo, ele não consegue. Ah, vou trazer uma pessoa muito querida que foi ligada a ele no seu passado. Possivelmente também não daria certo nessa situação. Porque ele está tão fechado, ele está dementado, ele não consegue nem identificar isso. Porque quando essa demência, se ela for só física, só no cérebro, não no espírito, você até consegue no desdobramento. Mas se for no espírito, que é o caso do obsessor, aí não consegue, né? Aí já não se consegue. É interessante que nesse caso a demência está no obsessor. No obsidiado, a esquizofrenia é física, mas ela não é espiritual. Tipo assim, o obsidiado, ao se desdobrar, ele tem a consciência. Ele não tem aquele senso, aquilo que nós comentamos, né? Aquela sensação persecutória, né? Aquela sensação de perseguição, de ouvir vozes e de sentir perseguido, e de ter um embotamento emocional. Ele não tem essa característica. A princípio, não tem, pelo que foi colocado aqui em desdobramento. Tem espíritos que têm. Tem espíritos que desencarnados, porque psicologicamente eles estão transtornados, então vão ter que receber também um tratamento no plano espiritual. Da mesma forma que a gente tem aqui uma psiquiatria e um tratamento psicológico para ajudar a pessoa a melhorar nos seus transtornos psíquicos, você vai ter esse tratamento também no plano espiritual para os espíritos que se encontram nessa situação. É muito mais comum do que a gente imagina. 5.2. Em uma situação dessas, ocorre a total alienação do espírito, e os mecanismos de cura precisam ser outros. Porém, qualquer que seja a dinâmica terapêutica, haverá de contar com o recurso do tempo. Esse espírito, gente, tem que esgotar um pouco esse ódio dele. E às vezes a dor, a solidão, nesse caso, porque quando aquele corpo se decompor, ele não vai ter mais aquilo ali. Então, talvez essa seja a única forma, o cansaço, o esgotamento, para poder permitir a introdução de algum tipo de terapia. A espiritualidade dispõe de N formas de realizar esse processo, mas existe um momento certo também para isso ser feito, né? Porém, quando falamos aqui sobre a ação do tempo, lembramos que, paralelo a isso, permanecem os recursos dos passes e das preces, ondas de pensamento. As reencarnações compulsórias, que seria uma opção também para esse espírito, no caso do obsessor, tá? A reencarnação compulsória seria uma possibilidade. A separação natural que se dará em relação ao obsidiado, nós comentamos aqui. Enfim, várias situações concorrerão para que esse espírito também, na ocasião correta, encontre o caminho. Há uma forma também, ela é demorada, mas ela também produz resultados, que são os passes e a oração, focada naquele espírito. E isso também é como se fosse assim, quebrando devagarzinho penetrando aquela casca, aquele cascão fluídico, aquele cascão astral que ele criou em torno dele, que você vai aos poucos podendo penetrar aquilo ali. Se você conseguir chegar na consciência daquele espírito, você começa a trabalhar determinados pontos ali onde ele possa começar o despertar dele, mas isso é um processo mais lento, mais demorado. Às vezes até, de repente, pelo que ele já passou, pode ser que ao ser resgatado e ser ajudado dessa forma numa enfermaria espiritual, isso possa produzir um resultado um pouco mais rápido. A gente vê isso acontecer no livro Os Mensageiros, na mansão do Alfredo, que é uma mansão, um posto de socorro da espiritualidade. Aquele caso que eu já comentei com vocês várias vezes, mas ele é muito instrutivo, por isso que eu fico repetindo às vezes esse estudo lá dos Mensageiros,
Porque a gente vê ali que são 2.000 espíritos colocados em leitos numa grande enfermaria, uma enfermaria gigantesca, e chega o grupo todo dia às 6 horas, impõe, às 6 horas da tarde, impõe as mãos ali, mas não passes individuais, é um passe coletivo. E o pensamento voltado pedindo auxílio do plano mais alto. Aqueles espíritos, a gente observa que estão todos assim, meio que mumificados, o perispírito deles está como se fosse uma múmia, né? Tal o nível de desequilíbrio deles, o perispírito apenas está refletindo o pensamento em desequilíbrio deles, e nós observamos que naquele caso, por exemplo, ali quando que o André Luiz narra, naquela noite, dois despertam daqueles pesadelos que eles estavam tendo e recuperam parcialmente a forma perispirítica, saem correndo e depois vão ser ajudados ali dentro, porque eles também não podem sair dali, né? Eles saem correndo, mas não tem para onde eles irem, estão dentro daquele posto de socorro. Então, esse também é um procedimento que produz resultados. Então, são N formas. Agora, a gente orar sempre por esse espírito endurecido, mesmo dementado, ele vai produzir resultados também, gente. Isso aí devagarzinho, mas vai produzir. E pode produzir mais rápido do que a gente pensa, porque nós não sabemos como está se processando o psiquismo dele mesmo. O que está acontecendo lá dentro? Quais as mudanças que estão vindo? Quais os espíritos superiores que têm ligações com ele, que estão intervindo diretamente por esses espíritos? Então, nós temos uma rede muito ampla de ajudas, de auxílios que se fazem presentes, né? E de forças atuando para que a lei divina se cumpra, né, na sua plenitude. 5.3. Por fim, o doutor Arquimedes lembra a tarefa extremamente importante do doutor Emir como psiquiatra espírita, que, de modo a desbravar novos caminhos para a psiquiatria, incorporando a dimensão psíquico-espiritual à terapêutica dos transtornos mentais, enfrentará inúmeros obstáculos e resistências daqueles que não compreendem a realidade espiritual e a condição de mortalidade da alma. A gente aqui lembra, né? Caso, por exemplo, do Dr. Inácio Ferreira, lá em Uberaba, e outros médicos que trabalharam em hospitais, sanatórios espíritas, certamente as dificuldades que eles passaram foram muito grandes, porque no próprio meio em que eles se encontram, eles vão ser hostilizados, vão ser ridicularizados, só que o resultado existe. Você não tem contra fatos, não há argumentos, né? Como a gente costuma dizer. Então, o doutor Inácio Ferreira ele tinha números para mostrar em termos de resultados de recuperação de muitos dos pacientes do Sanatório Espírita de Uberaba. Só que mesmo assim muitas pessoas fecham os olhos para isso, né? Muitos colegas, muitas outras pessoas vão fechar as portas para isso. Outros vão ajudar, mas a luta desses espíritos que são meio que desbravadores é muito grande. Então, o doutor Emília é meio que assim, o doutor Inácio Ferreira, realizando essa tarefa, e o doutor Inácio Ferreira vai para o plano espiritual, cria o Hospital Esperança, né? O Sanatório Esperança, para receber espíritos, especialmente de espíritas, né? Em desequilíbrio. Então ele cria esse hospital na espiritualidade e continua sua tarefa por lá, né? Então também é uma figura extraordinária, viu, gente? Muito bem. Quem que poderia ler para a gente agora? Vamos começar. A gente pelo menos o início do capítulo 15 a gente já faz hoje, porque a gente já avança mais um pouquinho, né? Nós vamos ter muito. Quem continuar com a gente aí nos próximos anos, sei lá, nós vamos tentar fazer toda a obra, né? De Manuel Filomeno, assim como a gente faz com o André Luiz. Tem material maravilhoso para a gente estudar, então temos que mandar abraço. Quem que pode ler para a gente o início do capítulo 15, por favor? Eu leio. Eu posso, Ah, pode ler, então. Pode ler, Laís. posso sim, só me orienta onde Ah, eu parar. te falo e na hora que for para parar eu te falo, tá bom? Tá bem. Parasitoses físicas. Embora o júbilo que a todos nos dominava, após as excelentes experiências de participamos na clínica psiquiátrica, mantivemos silêncio e reflexão durante o transcurso da jornada em direção do nosso campo de repouso, em face da quantidade de material para pensar. A alienação mental, sob qualquer aspecto considerada, não deixa de ser áspera provação necessária ao restabelecimento da paz no espírito rebelde.
A perda do raciocínio e a incapacidade de exercer o autocontrole geram no indivíduo situações calamitosas, desagradáveis, infelizes. Se as pessoas saudáveis se permitissem visitar periodicamente que fosse alguma clínica psiquiátrica ou mesmo outras encarregadas de atender portadores de enfermidades degenerativas como Parkinson, Alzheimer, câncer, hanseníase, é muito provável que se dessem conta da vulnerabilidade do corpo físico e dos seus processos de desorganização, optando por diferente conduta mental e moral, compreenderiam de visu que os males atormentadores procedem do espírito, podendo ser evitados com muita facilidade, em cujo labor seriam aplicados todos os recursos que se multiplicariam em benesses compensadores. Ilhadas, porém, nas sensações mais imediatas, nem todas se encontram despertas para entender os reais objetivos da existência humana, optando pelo gozo incessante em vez de busca superior da felicidade. Esse processo inevitável de conscientização acontecerá, sem dúvida, e para que logo chegue, todos devemos contribuir com os nossos melhores recursos, diminuindo as consequências lamentáveis da imprevidência moral e dos seus desregramentos que desbordam nos conflitos individuais e sociais. Quando chegamos ao núcleo de renovação de forças, a noite havia descido sem preâmbulos, abençoada pelos ventos brandos que vinham do mar, carregados de energia bálsamica e restauradora. O nosso orientador afastou-se por breve tempo, entrando em contato com outros responsáveis por diferentes grupos que confabulavam sobre atividades desenvolvidas. Podia-se sentir-lhes a alegria resultante dos deveres nobremente cumpridos e das expectativas felizes em relação ao futuro. Preferi mergulhar em profundas reflexões, acercando-me do oceano rico de mensagens de vida complexa, quase infinita nas suas manifestações. Não podia deixar de considerar a grandiosidade da revelação espírita que enseja ao ser humano, na Terra, o conhecimento da realidade transcendente da vida, oferecendo-lhe seguras diretrizes para a conquista da harmonia e da plenitude. Certinho, Laís. Bom, ok. Valeu, obrigado. Bom, então vamos lá, gente. Item 1.1. Temos agora as considerações sobre o problema e relação entre as obsessões, os transtornos mentais e as doenças físicas e os desequilíbrios do espírito. Então, a gente tem o transtorno mental, doença física, doença do corpo físico, doença de transtorno mental, desequilíbrio do espírito e ações externas das obsessões. Esses 4 fatores aí é o que ele está tratando aqui agora. Todos esses elementos se correlacionam e frequentemente encontramos causalidade nessa relação. Então, por exemplo, é isso aqui que eu queria que vocês observassem uma sequência de causa e efeito, tá? De causalidade. Nem sempre a sequência é de causalidade, tá, gente? A gente vai ver que às vezes é de correlação. Mas nessa sequência que nós vamos mostrar aqui agora, é uma sequência de causalidade. Como é que uma coisa vai desencadeando outra. E quanto é importante a gente atentar para isso, porque às vezes a gente consegue estancar um problema no início dele. Esse livro que eu estava lendo, que eu comentei com vocês, sobre inteligência emocional, o próprio Goleman, ele fala disso, que você às vezes, por exemplo, eu já comentei muito com vocês sobre a questão da amígdala, né, das amígdalas, só que não é a amígdala da garganta, é a amígdala que tem no cérebro, tá? Em que nós temos ali um órgão com uma importância muito grande na questão emocional. Eu sempre tratei com vocês muito a questão de medo e enfrentamento, fuga e enfrentamento, que a amígdala dispara, mas ela, na verdade, ela se envolve com uma série de outras representações emocionais também, tá? Mas no caso da raiva, por exemplo,
Se você consegue fazer com que o seu córtex pré-frontal esquerdo, e aí fala, mas como é que eu vou fazer com o meu córtex? Basta você estimular a oração, a leitura, a reflexão, você vai estar estimulando o teu córtex pré-frontal esquerdo, que é a área mais nobre do nosso cérebro. Ele consegue, digamos assim, ter algum controle sobre o disparo para a amígdala, se nós o exercitarmos. Se eu tiver, inclusive, fizer um tipo de inteligência que o Goleman coloca, que não é no caso da teoria dele, esse já é a teoria do Howard Gardner, que é o das inteligências múltiplas. E dentro das inteligências múltiplas, nós temos a inteligência interpessoal, que é uma inteligência onde a gente consegue estabelecer relacionamento com as pessoas, e para que eu estabeleça relações satisfatórias, favoráveis, boas com as pessoas, eu tenho que ter um certo grau de empatia. Eu tenho que entender um pouquinho o que a outra pessoa pensa, um pouquinho o que ela sente. Quanto mais eu conseguir exercitar isso, mais empatia eu crio. Esse tipo de empatia dentro da inter-relação entre as pessoas é um tipo de inteligência do Gardner, do Howard Gardner, da teoria dele. Um outro tipo de inteligência é o intrapsíquico. Esse intrapsíquico, ela é uma inteligência onde você passa a fazer aquilo que nós chamamos de autoconhecimento, né? Dentro da doutrina espírita. Quando a gente fala assim, reconhece o verdadeiro espírita por suas transformações morais, por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más tendências, más inclinações, né, que Kardec nos colocava, a gente está exercendo essa inteligência intrapsíquica. A gente tem que olhar para dentro de nós mesmos e entender as nossas emoções. O Goleman coloca isso de uma forma muito interessante, pelo que tudo que ele pesquisou, que quanto mais o indivíduo tem conhecimento das suas próprias emoções, menos ele deixa que o processo, por exemplo, os desequilíbrios emocionais ocorram. Nesse caso, a raiva. Ele consegue controlar a raiva antes que ela comece. Ele não vai impedir que ela comece, porque isso é fisiológico, é nosso. Se alguma pessoa nos agride, fala um palavrão, nos xinga, nos ofende de alguma forma, nós temos uma reação fisiológica, não tem jeito. Nosso hipotálamo, nosso tálamo vai jogar para a amígdala uma necessidade de resposta emocional. E ela vai mandar mensagens para que o nosso corpo, de uma forma geral, reaja da maneira adequada. Porém, o nível, a intensidade dessa raiva e a duração dela depende muito desse controle exercido pelo neocórtex, especialmente o córtex pré-frontal esquerdo. Tá? Quando você tem um bom nível de inteligência intrapsíquica, quando você faz esse exercício de tentar se conhecer, de tentar estudar as suas emoções, como você reage diante das situações, você começa a criar as conexões neurais, as vias sinápticas se fortalecem dentro desse processo. E você pode evitar que esse nível de raiva aumente. Então, você meio que controla esse processo, não deixa que ele escale. Se você não tem esse tipo de trabalho, de exercício, nós nos descontrolamos completamente, perdemos absolutamente o controle quando uma situação, um gatilho, desencadeia a raiva. Nós até acabamos alimentando isso, realimentando. Por quê? Porque aí o nosso corpo joga adrenalina, joga cortisol, o nosso sistema simpático, que é um sistema de nervamento, vamos dizer assim, de nervos do nosso corpo, que ele é autônomo, ele percebe a própria reação do corpo. Então, quando ele analisa a própria reação do corpo e joga para o cérebro agora reavalia a situação. Espera lá, o cérebro já tinha sido, as amígdalas já tinham sido acionadas, elas acionaram o aumento por vários eixos que nós temos, né? Por exemplo, o eixo hipotálamo, hipófise, suprarrenal, aquelas glândulas que ficam em cima dos rins para produzir cortisol, ou adrenalina, ou noradrenalina, norepinefrina, epinefrina. Quando nós realizamos esse processo inicial, nós estamos num determinado nível de ansiedade, de raiva, de o que for. Quando o nosso corpo faz uma varredura, quando o nosso sistema nervoso faz uma varredura e observa o aumento
da pressão arterial, o aumento da circulação sanguínea, aumento do batimento cardíaco, aumento a diminuição de temperatura, fechamento da nossa pele, dos nossos, para poder não perder temperatura do corpo, para a gente manter mais energia dentro do corpo. O nosso cérebro entende aquilo como sendo um sinal de alerta. Ele aumenta o nível, o escalamento. Ele joga mais substâncias causadoras de estados de tensão. Então, isso que acontece às vezes na crise de pânico. A crise de pânico é como se fosse uma ansiedade que se autoalimenta muito rápido. Ela entra num looping, né? A gente chama de looping, esse processo de ciclo de realimentação. No caso da raiva é parecido. E como é que você bloqueia isso? Trabalhando o cognitivo, trabalhando, analisando os estados emocionais. Como é que eu reajo? Como é que eu reagi no meu dia de hoje, né? Se baseando lá em Santo Agostinho. O que eu fiz no meu dia? Como eu agi? Isso é interessante porque você tem toda uma questão, inclusive fisiológica, da fisiologia cerebral, né? Envolvendo esse processo. Então, nós temos que estar atentos a que nosso corpo ele tem uma influência muito grande também sobre o nosso espírito encarnado. Então, a gente não pode achar que nosso espírito encarnado tem um controle completo. Nosso corpo ele tem mecanismos de reação que nós temos que estar atentos a ele. Então, se a gente desenvolve essa capacidade de autoavaliação, de inteligência intrapsíquica, isso nos ajuda bastante. Então, vamos observar aqui uma sequência interessante. Olha só. O espírito de um encarnado que cultiva pensamentos negativos que o perturbam e o fazem entrar em conflito com a lei divina. Ele está cultivando pensamentos negativos. Como ele está entrando em conflito com a própria lei divina que está dentro dele, já está, de uma certa forma, presente dentro dele, isso gera uma angústia dentro desse espírito, um senso de que ele não está fazendo o que é certo. Obviamente, isso gera facilidade de conexão por mediunidade ou intuição com entidades em sofrimento. Então, primeiro começou por o cultivo de um pensamento negativo. Depois, esse pensamento negativo levou a uma conexão com uma entidade espiritual que estava no padrão vibratório semelhante. Só que agora ela potencializa esse processo, porque agora são dois, somando os mesmos estados emocionais e cognitivos equivocados. A presença dessas entidades, uma vez estabelecidos esses vínculos de proximidade, representa o agravamento, a potencialização dos pensamentos angustiantes. O pensamento fica mais angustiante agora, que desequilibram o perispírito. Por quê? Porque o perispírito ele é o resultado do pensamento do espírito. Então agora a minha energética perispiritual está mais desequilibrada ainda do que ela já estava. Esse desequilíbrio energético, inclusive por contaminação fluídica, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, agirá sobre o corpo físico, desequilibrando diversas funções, como a imunológica, a endócrina, a de neurotransmissores, a função cardíaca também. Então, por exemplo, o que acontece aqui? Eu comecei com um pensamento negativo, atraí a presença, aí isso gerou a atração da presença de uma entidade em desequilíbrio, talvez com um desequilíbrio semelhante. Isso aumentou o nível, potencializou meu nível de desequilíbrio. Eu agora desequilibrei muito a minha energética perispiritual, e como meu perispírito está ligado a todas as células do meu corpo, e essas células, principalmente no citoplasma da célula, especialmente destaca-se aqui as mitocôndrias, elas têm uma ligação muito forte com o perispírito. Eu vou desequilibrar essas células. Então, eu vou desequilibrar sistemas e funções e órgãos. Entre as funções que eu desequilibro agora estão as funções imunológicas, a função endócrina, a função neurológica, no que se refere à produção das monoaminas, né? Serotonina, noradrenalina, dopamina. Eu altero minha função cardíaca. Então, ou seja, por isso que hoje existem relações muito bem estabelecidas entre os estados de, por exemplo, de piora da condição cardíaca da pessoa e os estados emocionais dela. É uma coisa claríssima hoje para os cardiologistas. A pessoa que cultiva 3 tipos de sentimentos, ela cria uma prevenção extraordinária para os problemas do coração: gratidão, perdão, compaixão. São 3ão aí, 3ãos. Se você cultiva compaixão, gratidão e perdão, você já melhora muito a sua função cardíaca.
Agora, se você é uma pessoa que tem raiva da vida, tem raiva dos outros, cultiva a raiva, cultiva pensamentos negativos, não tem gratidão, está sempre com um pensamento negativo sobre todas as coisas. Teu coração tem um sério problema aí pela frente. Isso é uma relação muito bem estabelecida em medicina, tá, gente? Não é balela, não, tá? Hoje já é a Sociedade, né, Brasileira de Cardiologia, por exemplo, e a sociedade no mundo todo já vem estudando essas relações desses estados psicológicos e começam a se preocupar, a trabalhar nos pacientes a melhora da sua condição psicológica, porque não adianta nada, você vai tratar o paciente e é um camarada que cultiva a raiva e não consegue controlar essa raiva dele, ele vai morrer de infarto, cara. Vai morrer de infarto. Isso aí vai piorar a situação dele. Então ele precisa trabalhar esse tipo de inteligência intrapsíquica, né, que o Goleman nos fala. Muito bem. 1.2. Esse complexo de problemas favorece agora o aparecimento de transtorno. Antes de nós falarmos isso aqui, quando eu falei em contaminação fluídica, eu já comentei com vocês na segunda-feira, só para relembrar aqui. Qual a diferença da contaminação fluídica para essa outra que nós falamos? Nessa outra aqui, a presença da entidade que se aproxima de mim em sofrimento, porque eu também já estou no sofrimento psíquico, não estou me vigiando, não estou orando, não estou tentando mudar o meu estado de pensamento, continuo fortalecendo ele. Se eu tiver uma sensibilidade maior, mediúnica, eu me ligo a essa entidade, ou essa entidade se liga a mim. E aí é uma influência mente a mente, né? Vamos dizer assim, pensamento a pensamento. E isso é que vai desequilibrar o meu perispírito. Mas eu que vou desequilibrar. Mas primeiro o que acontece é essa conexão que piora o meu quadro psíquico. Beleza. Na contaminação fluídica acontece o seguinte: você se liga ao obsessor, a esse espírito. É uma obsessão simples no primeiro momento, mas ele tem um desequilíbrio energético perispirítico, que corresponde a um determinado estado emocional e tudo mais dele. Ele contamina o meu perispírito diretamente, sem precisar fazer esse trânsito via mental. A presença dele, o contato com o perispírito dele me traz esse desequilíbrio perispirítico. E aí eu começo a sentir o que ele sente. Digamos assim que esse espírito desencarnou de uma doença que deixa ele num estado muito de sofrimento, porque ele não conseguiu ainda digamos assim, ele não conseguiu se desvincular desse. Ele acha que ele está encarnado ainda, ele acha que ele ainda sofre. Por exemplo, vamos supor que ele morreu de um infarto, sentindo muita dor no coração, uma angina muito forte, sei lá. Se ele tiver desencarnou dessa forma e ainda está em desequilíbrio por alguma razão e não consegue entender que ele está desencarnado, ele fica cultivando na mente dele, muitas das vezes, esse desequilíbrio, esse pensamento de dor. Ele acha que ele está sentindo dor no coração ainda. E se for olhar a região do perispírito dele no chakra cardíaco, ela vai estar em desequilíbrio, vai estar o vórtice ali totalmente no sentido errado, descontrolado, ele não vai estar da forma que seria a correta, a esperada em condições normais. O que isso vai fazer quando ele entra em contato com um encarnado? Se houver afinidade, se houver sintonia, ele desequilibra o perispírito do encarnado naquela região. Aí o encarnado vai começar a sentir dor no coração. Vai sentir dor na muscular, vai sentir dor na nuca, vai sentir dor no pé, vai sentir dor na barriga, onde for. Onde o espírito estiver sentindo a dor que está representada no perispírito dele, ocorre a contaminação fluídica, tá? Mas ela, em geral, isso acontece no centro nosso às vezes, nas reuniões de segunda, porque muitas das vezes ocorre o choque anímico, o espírito se aproxima da mesa, o espírito em sofrimento, é permitido que ele se aproxime, e esse contato com o grupo o ajuda, tá? Como uma preparação, como um pré-tratamento que vai ser feito na espiritualidade. Ajuda esse espírito a diminuir o estado de angústia dele. Só que às vezes algum médium fica se sentindo com aquela sensação que o espírito está sentindo durante algum tempo. Às vezes aquilo se dispersa naturalmente, às vezes é preciso aplicar um passe no médium, tá? Rosana, acontece sempre. Faz parte do nosso trabalho. Mas a pessoa não pode, obviamente que o indivíduo nunca sairá do centro se sentindo mal. Ele vai pedir um passe, será aplicado o passe nele, se faz a dispersão fluídica. Como aquilo não é, o desequilíbrio perispirítico não é do encarnado, é uma contaminação fluídica, não é difícil refazer o equilíbrio com passes dispersivos, tá? Você aplica os passos dispersivos,
Depois impõe as mãos, reequilibra o perispírito, tá? A gente vai, aqui, gente, nós vamos ler só o 1.2, tá? E nós vamos parar para não ficar muito tarde. E também porque isso aqui tem que ser trabalhado com mais cuidado. Não, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar o 1.2, porque aqui nós vamos ter que falar de correlação. E correlação, apesar, é um troço, não é que seja técnico, mas vamos dizer assim, ele é uma coisa que aparece muito em vários fenômenos da nossa vida. Aparece muito na ciência, aparece em várias estatísticas que se faz, um monte de informação que a gente recebe, e se confunde muito causalidade com correlação. E no espiritismo acontece isso também. Nós vamos ter correlações e não causalidades, a gente confunde as duas coisas. Então nós vamos aproveitar esse estudo aqui, desse caso, que ele mostra, que é uma ação, nós vamos ver ações obsessivas, gerando contaminações fluídicas, gerando doenças psicossomáticas, gerando somatizações, gerando reflexos no organismo físico do médium, e nós vamos tratar um pouquinho a questão da correlação e da causalidade, que ajuda a gente a compreender melhor duas coisas que estão correlacionadas ou então coisas que são causalidades, uma coisa causa a outra. Na correlação, não. As duas têm um elemento comum ligado a elas. Então, há uma correlação, mas isso não é causalidade. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente tomar a correlação como causalidade, nós vamos ter um diagnóstico errado do problema. E nós acabamos, dentro da casa espírita, ou mesmo fora da casa espírita, nós, como trabalhadores dentro da doutrina espírita, e mesmo aqueles que não são trabalhadores, digamos assim, oficiais dentro da doutrina espírita, todos somos trabalhadores espíritas, todos nós que estamos aqui nessa reunião. Por quê? Porque todos nós vamos ter condições de ajudar uma pessoa que vai nos procurar, quer conversar, quer falar, e a gente vai poder ajudar essa pessoa de alguma forma, utilizando alguns dos conhecimentos, dos recursos que o Evangelho e a doutrina espírita nos dão. Então, nós somos trabalhadores espíritas, sim. E a gente podendo fazer essa diferenciação vai nos ajudar muito a estabelecer o que é causa, o que é correlação, e isso vai nos ajudar a ter um melhor diagnóstico desse processo, entendendo também que nós estamos sob um processo intuitivo, né? E quanto mais a gente estuda, mais a gente se prepara, mais os espíritos encontram em nós instrumentos mais dóceis, vamos dizer assim, mais adequados, ferramentas mais adequadas para eles utilizarem para um bom trabalho, né, que deve ser feito. Bom, gente, então a gente vai pausar aqui agora e lembrando, tá, gente, qualquer dúvida que tiverem, e o certo é que tenham, né, anotem, perguntem, não fiquem guardando muitas dúvidas, tá? Podem me passar pelo WhatsApp direto, no pessoal, tá? Eu tenho o maior prazer em estar tentando ajudar, tentando responder. Aquilo que eu não souber, vou tentar pesquisar, vou tentar procurar, para a gente não guardar muita dúvida, tá? Algum pouco de dúvida a gente vai ter mesmo, acaba ficando, depois a gente vai ver mais à frente, mas não deixa acumular dúvida demais, principalmente aquelas que são mais importantes para o entendimento do assunto, tá?